Bom, gente, sim, senhor. Jasmin, sim, Jasmin também pega. Também pega, isso. Vamos lá, gente, olha só. A pergunta é: homoafetividade, opção ou condição? Na verdade, e é isso que eu estava falando para uma irmã que estava aqui, a nossa intenção não foi nem trazer a minha opinião particular, que já está formada, mas trazer a manifestação da espiritualidade sobre essa questão. Se ela é realmente uma opção ou se ela é uma condição. E para isso, nós convocamos aqui as manifestações de dois espíritos puros e que têm realmente um histórico maravilhoso dentro da espiritualidade em geral, já que eles não são, de forma nenhuma, propriedades deste ou daquele segmento, e sim de uma espiritualidade evoluída. Estamos falando de Emmanuel, um dos mentores do maior brasileiro de todos os tempos, né? Chico Xavier. E estamos falando também de Joana de Ângeles, uma das mentoras de Divaldo Franco, tá? Então nós vamos trazer a manifestação desses dois espíritos para que a gente possa pensar, raciocinar sobre o que eles trazem para a gente em relação a esse assunto. Vamos lá. Então começa se manifestando Emmanuel. Atenção, gente. O homem e a mulher serão acentuadamente femininos ou masculinos, sem especificação psíquica absoluta. Olha aí. O homem e a mulher serão, está falando de homem e de mulher o quê? Está falando de pessoas encarnadas. Serão acentuadamente femininos ou masculinos, sem especificação psíquica absoluta. O que ele está querendo dizer ali? Está querendo dizer que o homem, ele não tem uma especificação, vamos dizer assim, engessada no cérebro dele em relação à sua masculinidade ou à sua feminilidade. Talvez os 70-30 que a gente viu lá atrás. Pronto. E que também não é fixo esse percentual, né? Pronto. Continua Emmanuel. Nas sucessivas reencarnações, o espírito, ora, experimentando a condição masculina, ora, a feminina, traz em suas matrizes psicológicas os arquétipos, tanto masculinos quanto femininos. Tá certo? Então, o que ele está dizendo? Esses espíritos que ainda estão dentro do processo reencarnatório, tá? Não são aqueles espíritos puros, né? Eles trazem na sua condição, né? Na sua experimentação de vidas, né? Não só a condição masculina, como traz também a condição feminina. Continua Emmanuel. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. Então, o que ele está dizendo? Quando a vida espiritual é pura, quando o espírito é puro, ele já não volta mais para o seu processo reencarnatório, tá? Ele ali vai se reger por ou afinidade masculina ou pela afinidade feminina. No entanto, olha lá, através de milênios e milênios,
o espírito, aí já no processo reencarnatório, passa por uma fileira de reencarnações, olha aí, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade. Olha o que Emmanuel está dizendo, hein? A irmã falou aqui sobre bissexualidade. Olha lá. O que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos acentuado em todas as criaturas. Olha o que Emmanuel está nos trazendo. Está dizendo que todos nós que ainda estamos no processo reencarnatório, todos somos bissexuais. Atenção. Mas esses bissexuais que ele está querendo dizer não é apenas e tão somente na questão sexo, hein, gente? Tá? É no geral. Na questão homoafetiva, na questão genérica de gênero, você vai vir homem ou você vai vir mulher. Tá certo? Prosseguindo. Ainda Emmanuel. A individualidade em trânsito, o que quer dizer em trânsito, né? Ora numa forma, outra noutra, da experiência feminina para a masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, o que é isso? O corpo físico, demonstrará fatalmente os traços de feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos. Olha só, que coisa importante. Em que pese ao corpo de formação masculina que os segregue. Ele está dizendo o seguinte, que muitas vezes você teve várias encarnações femininas e você, por uma razão que a espiritualidade só pode dizer, você foi segregado num corpo masculino. Por quê? Porque você tem que cumprir alguma coisa ali naquela condição. Né? Verificando-se análogo processo, quer dizer, o mesmo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Tá? Então, ele está querendo exatamente dizer isso, tá? Independentemente do nosso corpo físico, nós muitas vezes podemos estar carregando esse tipo de, vamos dizer assim, de feminilidade ou de masculinidade, tudo isso em virtude do nosso histórico de vida. E prossegue. Oi, minha irmã, fala, cadê o microfone? Fala. Para cima. Todo para cima. Nesse caso, a gente poderia, talvez, ver a questão dos transexuais, que eles entendem que eles nasceram num corpo errado? O transexual, a Joana de Ângeles vai trazer isso agora para a gente, assim, mastigadinho, é só a gente engolir. Olha o que ela diz sobre isso. Escuta só. Olha a Joana de Ângeles, gente. O espírito progride viajando através de ambas as polaridades, masculina e feminina, facultando que, na mudança de uma para outra, por necessidade de progresso, as marcas, o que são as marcas? Os arquétipos, as características da existência anterior, fixem-se na constituição atual, no corpo atual, sem nenhum caráter de natureza kármica. Olha aí o que ela está trazendo. Punitiva, como pretendem alguns estudiosos. Não é punição, não é por aí. Ou por efeitos da necessidade de retificação de erros anteriormente praticados, vivenciando novas experiências iluminativas. Ela está querendo trazer isso. É uma oportunidade de nós vivermos novas experiências. Eu acho que agora que ela fala sobre essa questão, você fala, olha ali, ó. Agora sim, em alguns casos, as máscaras do gênero sucessivamente vividas são tão fortes ainda que, como é o espírito quem organiza através da sua atuação psíquica, olha a glândula pineal mais uma vez, se utilizando aí, as bases genéticas
do novo corpo físico que irá usar, este, mesmo sendo masculino, olha aí, poderá ostentar caracteres femininos, expondo a pessoa nesta condição a muitos, eu botei entre aspas, sofrimentos diante de um contexto sociocultural, sim, né? Ainda tão ignorante sobre a real condição humana, que é exatamente a questão da bissexualidade, da transexualidade. É exatamente isso aqui. Isso é indiscutível. Às vezes está tão marcante, dá o microfone lá para o Rodrigo, por favor. Às vezes isso é tão marcante em várias experiências de vida, né? Que aquilo ali, vamos dizer, às vezes a atuação psíquica, aquilo ali vai para o gene e a pessoa nasce dessa forma, transexual, entendeu? E ela passa, em virtude dessa ignorância da sociedade, que vai falando sobre aquilo que desconhece, a sociedade ela tem uma necessidade de ter razão em tudo, entendeu? Cada um tem, né, a sua vontade de se expor como uma pessoa que é a dona da razão, né? Então, daí a gente começa a ver uma série de opiniões que não refletem realmente a realidade, né? Fala, meu irmão Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde. Até nessa questão que você está falando, que a Paloma até perguntou sobre a transexualidade, eu não sei se ele, na minha visão, não sei se encaixaria tão bem aí, nesse ponto, porque no caso da transexualidade, na verdade, bem, pelo que eu entendo, é que a questão é uma não conexão entre o corpo físico e a mentalidade da pessoa. O que normalmente a gente vê é o caso do homem, né, mas também existe o oposto, mas para facilitar na exemplificação. É o homem que não entende, que olha para o próprio corpo, não vê aquele corpo como sendo seu. Ele tem uma cabeça feminina e necessita ter um corpo feminino. Então, na verdade, não sei se estaria tão ligado a questões socioculturais. Claro que, por exemplo, o nosso corpo faz parte do social e do cultural. Né? Mas o transexual, ele olha para dentro de si, ele se olha no espelho e ele não se reconhece. Por isso a necessidade dentre transformações do próprio corpo, como até mesmo hoje em dia, a gente já sabe, a própria mudança de sexo, que faz com que ele possa se entender. Tanto que, se eu não me engano, a psicologia, eles não se tratam como homossexuais, eles se tratam como heterossexuais. Certo. E, na verdade, seriam mulheres que estariam dentro de um corpo errado, exemplificando. Então, acho que talvez nessa questão aí, da condição a muitos sofrimentos diante de um contexto sociocultural, eu acho que talvez é a própria condição do homossexual em relação à sociedade ao redor dele. Não é o homossexual nesse caso. Nesse caso, o que Joana de Ângeles está dizendo é o seguinte, que olha lá o que ela está colocando, ó, começando, ó, em alguns casos, olha como é que ela coloca. Ela não está generalizando. Ela está colocando, em alguns casos, as marcas do gênero. Quando ela fala do gênero, ela tanto está falando do masculino quanto do feminino. Sucessivamente vividas, são tão fortes ainda que, como é o espírito quem organiza, porque no momento lá da concepção, não é isso? Né? Através da sua atuação psíquica, que é exatamente a glândula pineal, que é o histórico de vidas dele, né? As bases genéticas do novo corpo físico que irá usar, mesmo sendo masculino, olha o que ela está dizendo, ela não está colocando como homossexual, ela está colocando até como hétero também, mesmo sendo masculino, poderá ostentar caracteres femininos. Agora, é indiscutível que essa pessoa fica exposta a uma sociedade leiga,
e que vai indiscutivelmente segregá-la, vai discriminá-la, etc. Você não tem a menor dúvida disso, entendeu? Então, eu concordo com a Joana de Ângelo, porque ela, inclusive, ela não está generalizando, ela está colocando como em alguns casos, entendeu? Fala, Mônica. O botão é todo para cima, isso. Eu vejo assim que, no ponto de vista assim, do ser humano, como ele está se adaptando a esse espírito para encaixar realmente o homem ou a mulher dentro daquele ser humano, independente se é homem ou mulher. Ele tem um sofrimento para ele se identificar até a própria identidade dele. Quando ele se olha no espelho e vê que não é o corpo dele, mas ele é um homem ou a mulher dentro dele. Para o corpo dele que exposto ali fora é algo, e dentro dele ele está se encaixando, o espírito está se encaixando, está se adaptando àquele corpo. Então é difícil a mente da pessoa ter aquela identidade, ali a dificuldade que ele tem ou o sofrimento que eles passam. Até ele se adaptar àquele corpo, você vê, tem toda uma identidade. Quando ela fala ali de sofrimentos, você vê que essa palavra ela está entre aspas, né? E, na verdade, o sofrimento ele não existe. Existe a nossa experimentação, né? E os testes que nós somos obrigados a passar diariamente dentro dessa sociedade leiga que a gente conhece, né? As pessoas se manifestando sem desconhecer, muitas vezes, as causas daquele tipo de manifestação. Pelo tudo está atrelado, a gente jamais poderia entender aquela condição como algo exclusivo daquela existência. Seria uma coisa sem nexo. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. A Adriana levantou o braço. Eu só queria aproveitar, Luiz, em relação a essa projeção aí, como a gente vem toda segunda-feira, nas últimas 3 semanas, falando sobre o perispírito, quando você coloca ali como é o espírito que organiza, através da sua atuação psíquica, as bases genéticas do novo corpo físico, a gente lembra que é exatamente o que estamos estudando na segunda-feira. Quem faz exatamente a modelagem desse corpo físico é o perispírito, onde estão todas as heranças espirituais, estão ali na formulação da questão orgânica. Pai, só um instantinho que ela levantou aqui por primeiro, por favor. Primeiras damas, Frai. Fala, meu filho. Eu vou voltar lá atrás. Vai. Uma das perguntas que você fez. Certo. Eu não respondi, até porque eu fiquei aguardando o que viria aí pela frente. Certo. A questão da opção e da condição. Depois dessa definição aí da Joana, que eu acredito realmente que seja uma condição. Porque se através aí dos casos que ela está colocando de transexual, que vem de marcas lá de trás, fortemente. O próprio bissexualismo que Emmanuel falou, né? Então, quer dizer, para mim seria uma condição justamente por causa disso. Isso não é uma opção, a pessoa não escolhe ser. Isso aí vem de lá de trás, isso aí a pessoa já nasce com, e é claro e evidente que a nossa sociedade aí está querendo colocar como normalidade e está se crescendo muito em relação a isso, mas mesmo aqueles que optam por ser, eu acredito que é uma condição, porque quem realmente é hétero vai continuar sendo hétero. Então, para mim, é uma condição. Ok. Já vamos lá, meu irmão. Vai lá no Frai. O Frai levantou a mãozinha lá. Fala, Frai. Eu fiz uma reflexão sobre o que o Rodrigo estava falando. Eu também concordei com ele de novo esse slide aí, o que diz sentido a transexual. Eu acho que o transexual é mais profundo que isso. Aí não é simplesmente o caractere feminino, né? Porque tem homossexuais que trazem, sim, caracteres femininos e não são transexuais, né? Tem homossexuais que não trazem esse caractere feminino e são homossexuais. Existem homossexuais que trazem, né, tanto mulheres quanto homens. Mas é por isso que Joana de Ângelo está colocando ali as 3 primeiras palavras lá. Em alguns casos.
Entendi. É porque aí ela traz, em alguns casos, seria aqueles homossexuais que trazem mais os caracteres femininos ou masculinos, né? Não necessariamente são transexuais. Transexual é algo mais profundo do que apenas um caractere feminino. A pessoa realmente não se enxerga de forma alguma. Depende também do que a gente esteja falando de caracteres femininos, né, meu irmão? Porque se a gente falar, por exemplo, de um homem, de uma mulher que nasce, por exemplo, com um pênis, com certeza absoluta, isso é um caractere masculino. E é exatamente essa condição que está aí. E é um transexual. Entendeu? Fala, meu irmão. Sobre a questão, já passou um pouquinho, da bissexualidade. Eu penso assim que uma criança, até os 4, 5 anos, não sabe qual é o seu sexo. Então, o bebê não tem sexo. Ele é os dois sexos. Até os 4, 5 anos não definiu o seu sexo ainda. Por que ele definiu? Porque tem os dois sexos. Só isso. Obrigado. Pois não, nada, meu querido irmão. Bom, eu queria continuar, então, o que diz aqui Joana de Ângeles. Vamos lá. Só para a gente poder entender, nesse slide que Joana de Ângeles fala exatamente sobre esses caracteres masculinos e femininos, eu acho que a gente entende dessa forma. O irmão falou ali que o bebê não entende de sexo. Esse período, meu irmão, realmente de 0 a 7 anos, nós estamos num período que nós estamos ainda assimilando as questões inerentes a essa nossa nova existência, né? É o primeiro ciclo da nossa vida. Quando a gente está chegando lá próximo dos 7 anos, é aquele momento que a gente desde pequeno está acostumado a ver que a moleirinha do neném começa a se tornar mais rígida, né? Até então ela está aberta. É o chácara coronário, que é o primeiro chácara nosso, que é o que exatamente recebe as energias, a energia do éter, a própria constituição do homem. A gente costuma dizer que o homem de 0 a 7 anos é naquele momento que ele está formando o caráter dele, né? Então é uma idade muito importante. Só que, é claro que cada um tem uma opinião e a gente respeita todas, só que essa questão do sexo, ela, no sentido carnal, ela já está definida ali. Mas no sentido de gênero, né? Isso é algo que transcende realmente as encarnações. É claro que isso é um tema que suscita muitas discussões e a gente, pelo menos, a gente conheceu um pouquinho da manifestação da espiritualidade sobre isso. Eu queria trazer um outro tema que faz parte da nossa palestra também, que fala sobre a questão homossexual no exercício da mediunidade. Há uns tempos atrás, nós recebemos aqui uns irmãos da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, fazendo uma pesquisa e dentro dessa pesquisa, né, eles perguntaram sobre a questão da homossexualidade no exercício da mediunidade, né? Então as perguntas que eles nos fizeram, básicas, né, foram essas aí que a gente traz para vocês, né? Se o homem pode incorporar uma pombagira ou se a mulher médium pode trabalhar com uma entidade masculina, um Exu, um caboclo, um preto velho e tal, né? Gente, vejam bem, nós falamos aqui na palestra que os espíritos puros, ou seja, aqueles que não reencarnam mais, dentro do nosso entendimento doutrinário, quais são? Vamos lá. A partir de Exus e pombagiras, caboclos e pretos velhos, Ibejada, povo cigano, é a falange do Oriente e os falangeiros dos orixás. Isso nós denominamos como espíritos puros. Isso dentro de um segmento umbandista, tá? É claro que se a gente tornar esse entendimento mais espiritualista, nós podemos desdobrar isso para outras vibrações. Mas o importante é a gente entender o seguinte: quando o espírito atinge esse estado e que ele vem para dentro de um terreiro de umbanda
para dentro de um centro kardecista, como a gente tem visto em muitos pretos e pretas velhos, caboclos e tal, chegarem nesses segmentos, eles não estão preocupados se o aparelho dele é masculino, se é feminino, não. A preocupação deles é se a mensagem que vem do astral superior, se essa mensagem vai passar por aquele aparelho sem interferência. Vê se vocês entendem. Que o grande problema, o X da questão de todo médium, seja ele umbandista, candomblecista, espírita, seja qual for o segmento, o maior problema do médium é a questão da interferência. Tá? Eu não me lembro se foi... Acho que foi Leon Denis que disse que tudo aquilo que vem do astral vem puro. Quando bate no planeta Terra, quando se encontra com a Terra, se contamina. E é exatamente isso que nós estamos falando aqui. A energia ela vem pura de lá. Só que quando ela chega no canal, que somos nós, essa energia se contamina. Por que essa energia se contamina? Porque nós interferimos. Essa é a realidade, nua e crua. A gente quer colocar o nosso ego, outros querem dar um colorido a mais à sua entidade, outros querem começar a fazer adivinhações, e por aí vai, né? As coisas vão se desdobrando, né? Então, a espiritualidade não está preocupada se é do sexo masculino ou do sexo feminino do seu canal. Agora, o que eu disse nessa pesquisa foi o seguinte: o que a gente não pode, de forma nenhuma, é misturar as coisas. Tá? Mas o que é o misturar as coisas? É muitas vezes nós termos as nossas preferências, né, heteroafetivas, homoafetivas, não importa, bissexuais, não importa que tipo de preferência nós temos, e nós interferimos no trabalho espiritual, tá? Muitas vezes nos fazendo passar por entidades para que a gente pudesse misturar as coisas. Isso nós estamos cansados de ver na nossa caminhada espiritual. Não é isso, mãe? Nós estamos cansados de ver isso. E o que é isso, na verdade? É o homem que está lá, se dizendo incorporado, e vê a menininha bonitinha, e começa, esfrega aqui, esfrega ali, está dando passe, mas passa a mão aqui, passa a mão ali. Ou é a mulher que está ali do outro lado, e vem o rapaz bonitinho, sarado, e começa a lisa ali, ele diz aqui. Sabe que isso de entidade não tem absolutamente nada. Isso é o médium que está ali, com as suas preferências. Então é só isso que não pode existir. Entendeu o negócio? A gente tem que deixar que a espiritualidade se manifeste. E quanto menos nós interferirmos, melhor e mais produtivo será o trabalho espiritual. Isso é indiscutível. Tá? Então não importa se a gente... Eu conheço, e minha esposa conhece também, vários médiums que trabalham. São homens, vocês querem ver um exemplo? Pai Pedro Miranda, presidente da União Espiritista de Umbanda do Brasil, presidente da Tenda Espírita São Jorge, presidente da Cabana do Mestre Omulu, um senhor de idade. Vocês vão ver trabalhando na vibração de preto velho com a vovó Chica. Nem parece que é uma preta velha que está ali. Nem parece que é uma preta velha que está ali. Já conheci um irmão lá no Cuca, Vinícius, trabalha com a preta velha, bota um panozinho, um lençozinho na cabeça. Tem que ver trabalhando. Ninguém nota. Entendeu, gente? Aí não tem problema algum. A espiritualidade não está preocupada com isso. E quantas senhoras trabalham incorporadas com caboclos, a gente... É verdade ou não é? Senhoras trabalham com Exus. Qual o problema, gente? É a nossa visão preconceituosa que distorce as coisas. Tá certo? Então, eu queria fechar com algumas considerações para que a gente possa refletir sobre essa questão. Fala, meu irmão.
Pega o microfone aí. Olha lá, seu. Fala, meu irmão. Não, até sobre essa questão, eu acho, eu acho, né? Que, na verdade, a possibilidade, como hoje em dia a gente trabalha com a mediunidade em parceria, é muito dependente, talvez, do próprio médium trabalhar com uma entidade do gênero oposto. Por exemplo, um homem trabalhar com uma pombagira. Não? Desculpe, irmão. Discordo. Estaria mais aberto? Não. Não existe esse critério, irmão. Não existe. Sabe por causa de quê? Porque, eu volto a te dizer, o espírito no astral ele é magneto. O espírito, seja o teu caboclo, o teu preto velho, o teu Exu, o teu orixá, ele é o mesmo teu durante todas as tuas encarnações. Então, se eu sou, por exemplo, vamos dizer, eu tenho a minha preferência homoafetiva, vamos dizer. Isso não quer dizer que por eu ter esta preferência, eu vou ter uma pombagira. Não tem ligação. Não é essa ligação que eu estou fazendo, não. Fala. O que eu estou querendo dizer é que vai depender, isso não importa se é ou não é. Eu estou falando, a questão é se o médium estaria mais aberto, mais receptivo, talvez, para uma energia de um gênero oposto, Mas estaria em que condição? Aí é que eu não entendi. No caso, mais aberto mesmo, mas estaria mais aberto, mas por que razão? Talvez sem o preconceito que poderia ocorrer em caso, por exemplo, se o médium trabalhasse com uma pombagira. Porque isso, aos olhos de muitas pessoas, por exemplo, da assistência, o virem trabalhando com uma pombagira, isso poderia levar a pensarem que ele pode ter alguma preferência homossexual, alguma coisa assim. Então, deixa eu tentar entender o teu... Não, a questão do médium. Interferência, do que eu estou falando, é interferência do médium. Mas é exatamente o que eu estou... É o pensamento que eu estou te trazendo, exatamente isso. Dona Flávia pensou da mesma forma que eu. Eu captei antes. Por exemplo, ele vai querer colocar para fora tudo aquilo que ele gostaria de colocar. Ele vai interferir nesse momento. Aí ele vai querer mostrar tudo aquilo que ele carrega dentro dele, com ele mesmo. Aí é uma interferência do médium diferente. Ele poderia perfeitamente, mesmo tendo o seu lado feminino, vamos dizer, aflorado, ele incorporar a pombagira de uma forma serena, de uma forma tranquila. Mas ele quer, ao mesmo tempo, sobrepor isso. Ele quer colocar para fora aquilo que ele carrega com ele, que ele, muitas vezes, não tem nem coragem de fazer. Não, mas a questão não, eu estou falando o contrário. Eu estou falando a visão oposta. Mas aí depende de cada um. Então. Depende da forma que cada um pensa, sente. O médium pensar assim, por exemplo... Deus me livre, eu sou homem, vai incorporar uma pombagira, não tem nada a ver. Exatamente isso. Mas aí que a gente está falando, a interferência do médium. Ele pode perfeitamente ser totalmente masculino, vamos dizer assim, né, na sua cabeça, e incorporar uma pombagira, né, ele aceitando isso, claro, uma pombagira de uma forma tranquila, sem se expor, sem coisa nenhuma. Porque quem muitas vezes se manifesta de uma forma exagerada é a pessoa. A espiritualidade ela vem de uma forma serena. Muitas vezes as pessoas se manifestam de uma forma muito exagerada para mostrar que tem. Para dar uma autenticidade. Essa que é a verdade. Entendeu? Então a gente tem que observar sempre essa situação. A interferência. Há a interferência.
E isso que não pode acontecer. Que todos nós temos a nossa pombagira, o nosso Exu, nosso caboclo, nossa cabocla. Se a gente não interferir, funciona tudo muito bem. Se começar a influir, aí complica. O nosso irmão Bruno, traz o microfone aqui para ele, por favor. Já complementou o teu pensamento? Fala, Bruno. Fala. Essa questão que eu entendi da pergunta do irmão era de até que ponto será que o preconceito do médium pode interferir nessa ligação, sintonia entre um homem com a pombagira ou uma mulher com o Exu. Nesse caso, e foi o que a dona Flávia lembrou muito bem, quando nós falamos aqui no módulo 10 do curso Umbanda Sem Fronteiras sobre a falange de Exus e pombagiras, nós falamos que todos nós carregamos 4 entidades dessa falange. Nós carregamos um Exu de encruzilhada e um Exu de calunga. Nós carregamos uma pombagira de encruzilhada e uma pombagira de calunga. Todos nós. Independentemente se nós somos homens, se nós somos mulheres, não importa. Nós carregamos. Não quer dizer que nós trabalhamos de frente com eles. Dessas 4 entidades, uma delas é que vai se apresentar de frente. Mas é como ela falou, então. Pombagira todos nós carregamos. Assim como uma cabocla, uma preta velha e tal. O que acontece é que a gente não pode exatamente interferir. Tá certo? Vamos à nossa reflexão para a gente poder fechar. Gente, o que é importante destacar é que a condição da homoafetividade não representa nenhuma imoralidade. É urgente se entender, inclusive nos meios espiritualistas, que o homossexualismo não deve ser visto como uma doença, uma letra escarlate a designar a pessoa como problemática, pervertida ou inferior. É apenas uma condição de aprendizagem, como tantas outras, e tantos os héteros quanto os homoafetivos, olha aí, gente, devem procurar balizar sua conduta afetiva na monogamia, no direcionamento afetivo para a construção do amor. Quando a gente fala de conduta afetiva na monogamia, nós estamos falando de monogamia nós convivermos com uma pessoa. A poligamia com termos vários parceiros, não é isso? Isso na antiguidade era o caso, né? Existem até alguns segmentos, como por exemplo o islamismo, como isso é até algo natural, né? Então o que a gente precisa entender, gente, independentemente da nossa condição, mais importante é nós balizarmos os nossos sentimentos, as nossas relações homoafetivas ou heteroafetivas, né? Como ali está dizendo, olha, na construção do amor e do amor fraterno, não é isso? Todos nós precisamos, para nosso próprio equilíbrio, viver o afeto dentro do respeito e do sentimento de construção amorosa. Existem pessoas de orientação hétero com caráter promíscuo e leviano, assim como também há homossexuais assim. Isso é indiscutível, né? Há pessoas heteroafetivas que vivem de forma ética e amorosa as suas pulsões sexuais, assim como também há homoafetivos que procuram canalizar seu afeto e viver o amor com equilíbrio, né? Na verdade, gente, essa questão, uma vez eu escutei uma manifestação, que isso aí é Exu que gosta de falar isso, Exu e pombagira, né? Então, o Exu, uma vez, ele disse assim, meu filho, a grande questão é que as pessoas buscam o sexo pelo sexo, o orgasmo pelo orgasmo. Olha as palavras do Exu. Dificilmente você vê nos dias de hoje a pessoa primeiro buscar o amor fraterno para depois pensar no sexo. Deixar o sexo como fim.
Mas não, as pessoas primeiro invertem o polo das coisas, entendeu? Então, Joana de Ângeles nos diz: o amor será sempre o definidor de rumos em favor do ser humano em toda e qualquer situação em que o mesmo se encontre, não importa a situação que ele estiver. Comentário final. Lembremos Jesus em sua proposta ética de paz. Caminhando entre os simples e os desataviados, a todos amparando e a todos acolhendo. Estudando uma espiritualidade, temos ampliado a nossa dimensão de humanidade, de compreensão sobre as diferenças, de valorização da diversidade e de incondicional amor pelas pessoas. Sentimos profundamente quando vemos a homofobia, por exemplo, em sua opressão ignorante aos nossos irmãos homoafetivos. É preciso e urgente frear essa cultura que tem suas cruéis raízes, muitas vezes, atenção, hein, gente, nos lares, no cultivo de piadas grosseiras e nos adjetivos torpes e desqualificadores com que se faz referência às pessoas nessa condição. Toda e qualquer discriminação é sinal de inferioridade espiritual. Isso é a nossa opinião, tá? A grande proposta crística para a nossa felicidade é aprendermos a ampliar nossa capacidade de empatizar e amar as pessoas. O mais não é o Cristo, é reflexo da ignorância humana. Diferenças. Possamos encontrar uma sociedade mais tolerante e mais esclarecida, na qual a dignidade da pessoa humana seja, de fato, o valor primordial. Homoafetividade. A diferença está nos olhos de quem vê e não de quem sente. Toda forma de amar é bênção, pois Deus é amor. Deus não faz acepção de pessoas. Conheça o que é a teologia inclusiva. E aí a gente termina dessa forma para que a gente possa refletir. Tá bom, gente? Muito bom, Luiz. Fantástico. Fez a gente pensar, refletir. Parabéns. Eu acho que foi extremamente proveitoso. Esclareceu muita coisa. Eu digo com sinceridade, me surpreendi com o seu desempenho. Realmente sempre muito competente, mas hoje eu acho que você se superou. Foi Obrigado. Brilhante, fantástico, dona Flávia. Eu acho que o Luiz merece o diploma. Não sei se a senhora tem. Já me cobraram isso. O Fernando falou comigo, não vai ter diploma. Eu falei, mais um, né? E mais um. Gente, nós ficaríamos aqui, eu acho que a tarde toda falando sobre esse assunto, que é fantástico, né? E o Luiz Fernando, realmente, vou concordar com o seu Jorge, ele hoje se superou, ele foi muito inspirado, né? Mas eu sei o quanto que ele trabalhou, o quanto que ele buscou, o quanto que ele se sintonizou com a espiritualidade para que pudesse trazer esse material aqui para todos nós aprendermos um pouco mais. Então, Luiz Fernando, meu esposo, está de parabéns e que nós possamos trazer... Não pode chorar. Chorar deixa para mim. Que nós possamos ter mais vezes assuntos, temas como este, para que a gente possa abrir nossas mentes e abrir nossos corações. Esse que é mais importante. Nós abrirmos os nossos corações. Porque, como está bem escrito ali, Deus não faz acepção de pessoas. Deus é amor. Então, nós temos que nos amar, independente de qualquer coisa. Temos que nos amar incondicionalmente. Temos que nos olhar. Temos que estar juntos, nos abraçando como irmãos que somos.
temos que nos unir cada vez mais em nosso benefício, mas principalmente em benefício do outro. Mãe, nós temos aqui na assistência dois irmãos, alguns irmãos que a gente precisava naturalmente sempre lembrar, são irmãos queridos. Primeiro, os nossos irmãos da Casa da Misericórdia, são dirigentes, o Bruno, a Margarete, o esposo da Margarete, são pessoas que estão junto conosco aqui no projeto do Mirua. Então a gente queria agradecer a presença deles, uma salva de palmas para os nossos irmãos. Já moram no nosso coração, com certeza. E eu queria também, mãe, com a sua permissão, trazer aqui uma irmã, que ela veio aqui no intervalo falar comigo, que ela veio para essa palestra com uma finalidade importante. Ela trabalha com o turismo LGBT, né? Então, eu queria que essa irmã desse um pulinho aqui na frente. Ela está com muita vergonha de falar e tal, mas desse um pulinho aqui só para ela poder dizer por que ela veio aqui hoje, qual foi o propósito, né? Desculpa, seu nome é? Letícia. Uma salva de palmas para Letícia, gente. Fala, Letícia. Meu projeto meu projeto de trabalho de conclusão de curso na faculdade foi turismo LGBT. Então eu tive que buscar com o Grupo Arco-Íris, com várias entidades ligadas aos grupos ligados aos gays, lésbicas e simpatizantes, para saber sobre, como você falou, sobre opção, condição. Quando eu procurei saber sobre opção, eu fui... eles falam assim, opção não, é orientação sexual. Nunca mencione sobre turismo, sobre gays, lésbicas, sobre opção, orientação, condição. Então, assim, eu tô com vergonha, sem graça de falar. Então, assim, buscar o que eu entendi com eles sobre o preconceito, o turismo LGBT, eu busquei mais sobre o preconceito que acontece em hotéis, em qualquer lugar que eles vão. Então, sempre são discriminados. Então, assim, a gente busca melhoras para eles, entendeu? É melhoria para a vida deles. Não tem a questão... Ai, gente, desculpa, eu não esperava isso falar aqui. Mas, assim, é melhor. O preconceito acontece dentro de casa, entendeu? O pior é o preconceito da família, porque fora eles buscam até mais acolhimento, mas dentro de casa sempre acontece o pior preconceito. Por favor. E é importante o que você está dizendo, gente. Ela veio buscar, olha a nossa reflexão, ela veio buscar elementos para o trabalho dela dentro de um terreiro de Umbanda. E a Umbanda, ela tem como sua característica primordial o quê? A convergência, o abraçar todos os segmentos que historicamente foram discriminados. E hoje esses segmentos estão todos nos nossos terreiros de Umbanda aí, os ciganos, os escravos, os caboclos e etc, etc e tal, né? Então, mais um segmento que com certeza absoluta a Umbanda recebe de braços abertos, porque são nossos irmãos em Cristo. Tá certo? Obrigado. E eu vou falar aqui para vocês sobre, já que a gente está falando sobre preferência, a preferência da Dona Flávia. A palestra do mês que vem foi um pedido especial da Dona Flávia, né? Nós, há 2 anos atrás, tínhamos feito uma palestra aqui, baseada também por uma experiência que foi ditada pelo aquele que se autodenominava como Exu Senhor. Depois nós fomos descobrir que era o Exu das 7 encruzilhadas. Então, esse Exu, ele se manifestou no livro Exu, o Grande Arcano, recebido mediunicamente pelo médium Francisco Rivas Neto, é o pai Rivas,
médico cardiologista, dirigente espiritual da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino e reitor da Faculdade de Teologia Umbandista, no livro Exu, o Grande Arcano. Então, nós estamos fazendo uma palestra mês que vem, reeditando essa palestra, e ela se chama Exu, o Tradutor do Incompreensível, né? Os tópicos que serão abordados: os fundamentos de Exu na sabedoria popular, os guardiões e a cosmogênese divina, a figura de Exu nos ciclos da vida. Teremos perguntas variadas e muito mais. Mais uma vez, vocês vão me aturar como palestrante. Será dia 7 de junho de 2014, sábado às 15 horas. Estão todos convidados. Olha só, gente, não percam. Essa palestra é maravilhosa. Não percam esta palestra. Eu sou suspeita, tá? Porque, né? Mas, realmente, eu pedi para que ele falasse novamente sobre esse assunto, sobre esse tema, porque é de grande importância para todos nós. Então, estamos no mês dos Exus, com certeza. Né? Vamos lá, então? Vamos. Antes de fecharmos, para passarmos para a nossa sessão, prepararmos tudo para a nossa sessão, eu, primeiramente, gostaria de agradecer a todos os irmãos que, de uma forma direta ou indireta, ou no pensamento, ou no sentimento, nos auxiliou para que nós fizéssemos um trabalho maravilhoso que foi feito na última quinta-feira, no Amparo Tereza Cristina, que é onde tem 60 senhoras idosas residindo lá. Então, foi muito gratificante, elas ficaram muito felizes, tá? E nós pudemos, através, claro, da ajuda de todos vocês, levar para elas muitas doações, foram muitas doações de alimentos, de fraldas, conseguimos realmente levar bastante coisa para elas e, principalmente, deixá-las muito felizes, porque muitas deram seu depoimento dizendo que nunca tiveram uma festa tão boa como foi a que nós fizemos para ela, porque foram momentos de muita alegria. Elas participaram, todos os momentos da festa, elas participaram, e isso as deixou muito felizes. Então, estamos aqui agradecendo a todos pela colaboração, por terem nos auxiliado para cumprirmos com mais essa tarefa. Tá? Foi tudo maravilhoso e a gente pode, de repente, trazer para cá depois umas fotos para que a gente possa mostrar. Sabe o que teu filho está querendo colocar? Dá tempo ainda, rapidinho. É um vídeo de 50 segundos, gente. Acho que é 50 segundos de uma senhora. Acho que o Fernando vai conseguir aí, junto com o Rodrigo e com o Alexandre. Não sei se vocês viram no Facebook. Chegaram a ver? A senhorinha agradecendo a participação de todas as casas que estavam ali, porque eles até então já tinham tido várias festas, várias manifestações de pessoas lá no Amparo Tereza Cristina, mas eles nunca tiveram, na opinião dela, nunca tiveram uma festa tão animada e que aquilo fez um bem para elas. São 60 vovós que estão ali abrigadas, entendeu? Algumas delas, inclusive, nem saem da cama, para vocês terem uma noção, né? A quantidade de mercadorias doadas lá foi uma coisa, né, mãe? De alimentos, fraldas, material de higiene, enfim, luvas de procedimentos. Realmente, graças a Deus, nós conseguimos muitas doações. E nós devemos realmente a todos vocês que nos ajudaram para cumprirmos com esse trabalho. A pessoa da cozinha, inclusive, diz que nunca viu tanta comida na vida dela lá. Tanto arroz, tanto feijão, tanta coisa que tinha lá manifestada. Gente, enquanto eles estão procurando ali o vídeo, eu queria lembrar a vocês rapidamente, só para a gente não esquecer,
nós estamos deixando ali no expositor o nosso calendário de maio. Gente, maio é o mês das festividades, né? No domingo que vem será Dia das Mães, não é isso? Já será o segundo domingo de maio. Nós, dia 12, estaremos realizando a nossa sessão festiva em homenagem às almas. Segunda-feira, dia 12 de maio. 15 dias depois, no dia 26, nós estaremos realizando a sessão festiva dos ciganos, né? Em comemoração ao dia de Santa Sara, que é dia 24 de maio. Então, quer dizer, um mês assim muito festivo, mês de Maria, né? Então, mês das mães. Então, não percam a nossa programação. Dia 18, olha, a dona Flávia lembrou bem, como nós estamos no mês de maio, que é o mês dos ciganos, o Mirua vai estar participando e vocês todos estão convidados, dia 18 de maio. Quem é que já participou de uma fogueira dos ciganos? Olha só, fogueira dos ciganos com a ladainha de Santa Sara, comidas típicas ciganas. Tem data e hora, dia 18 de maio, é um domingo, 2 horas da tarde, a partir das 2 horas, aqui na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Augustinho, 52, Todos os Santos. Gente, maravilhoso. Nós vamos ter lá comidas típicas, fogueira dos ciganos, vamos ter danças ciganas. Olha, vai ser um dia assim maravilhoso. E o que é o principal, toda a arrecadação com essa questão das comidas é importantíssimo. Fala-me. Tem o carro Ford, carro cinza parado na porta da garagem. É de alguém? Alexandre. Não tem problema. Então, o que acontece? Tudo aquilo que a gente vai arrecadar no dia 18 é exatamente para as obras assistenciais, as obras físicas da União Espiritista de Umbanda do Brasil. E para quem não conhece, é a Casa Máter da Umbanda, cuja fundação foi determinada pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas, foi fundado pelas 7 tendas. Essa instituição, que foi a primeira federação de Umbanda do Brasil, ela está passando por momentos de muita dificuldade financeira. Nós temos ali um orçamento de R$18 mil para gastar de obras ali naquela casa e a gente está precisando de ajuda. Dia 18 de maio, 2 horas da tarde, lá na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Augustinho, 52, é quase em frente ao Norte Shopping, gente. Não percam. Esse vídeo vai sair ou não vai sair, Fê? Não está achando? Que pena. Está no movimento, no Mirua, Movimento Intrarreligioso. Digita aí Mirua, que vai aparecer a vovó ali falando. Também está no Tarefeiros, está no Mirua. Tarefeiros Mirua, pode ser que esteja lá também. Está na página do Mirua? Está na página do Mirua, também está na página do Mirua. Gente, é um depoimento muito interessante, vale muito a pena ver. 50 segundos apenas a vovó falando sobre isso, né? Queria lembrar também que segunda-feira agora, 8 horas da noite, nós temos a nossa tradicional gira de consulta com os nossos Exus e Pombagiras, 8 horas da noite. Já acertou? Achou já? Já? Que beleza. Ó, vamos ver o depoimento, gente. Olha aí. Olha só. Achou? Que legal, hein? Olha ela falando lá. Já grava isso para segunda-feira a gente mostrar para o pessoal, né? É esse mesmo.